impacto na vida de muita gente. E esse profissional que está ao meu lado, o Dr. Fábio Scherer, é responsável por deixar a gente com aquele sorrisão, pacientes felizes, não é? Muda tudo na vida da gente, sem dúvida, né? Sim, é um cartão de visita, porque a primeira impressão, né, quando as pessoas se apresentam é o sorriso. A gente diz, aquela ali é simpática, pode não ser bonita, mas simpática já ganha, né, doutor? Já ganha. Mas a gente está brincando aqui, mas é bem especial. E quem não tem ainda o sorriso desejado, tem algum probleminha de afastamento, ou não tem aquele dente branquinho como gostaria, agora todos nós queremos e é possível. Então tem vários casos que o Dr. Fábio traz toda semana pra gente. E hoje nós vamos falar, eu posso falar, né, sobre dentes acavalados. Não é bem esse termo técnico, né, mas eu tenho certeza que você que está em casa vai entender o que eu tô dizendo, não é? Quando a gente tem aquele dente que insiste em nascer e não tem um espacinho, mas ele vem, doutor. Isso mesmo, Rose. O que a Rose comentou sobre dentes acavalados, a gente chama de dente apinhado. O dente apinhado é quando o dente não consegue nascer bem alinhadinho. Ele nasce um pouquinho em cima do outro, um pouquinho tortinho, e assim ele vai dando um jeitinho de se encaixar na arcada. E metidinho, ele vem com tudo. E é uma condição até simples da gente poder resolver. É uma situação que a gente consegue resolver num curto espaço de tempo e é muito comum na população. A gente consegue ter uma solução muito rápida para esse tipo de situação. Vamos dar uma olhadinha? E é um aspecto bem feio que esse tipo de dente causa, né? É um sorriso meio confuso, digamos, né? Como nós não queremos confusão, e a gente fala muito de estética aqui no programa, não é, doutor? Isso. Então quem sabe conquistar. Vamos dar uma olhadinha então nesse caso, pessoal. Esse caso que eu trouxe hoje, ele mostra o quanto os caninos aqui nessa paciente, eles são girados, eles nasceram bem girados, não tem nem espaço, né, Rosa, para poder nascer. Estão completamente giradinho ali. Deu um jeitinho de nascer. Então, casos como esse, a gente colocando o aparelho autoligado, a gente consegue uma correção bem rápida. São casos que com aproximadamente 4 meses a gente consegue uma correção nesse grau aqui. Bastante rápido e muito eficiente esse tipo de situação para a gente corrigir com o aparelho autoligado. Bom, aproveitando então para falar 4 meses, isso causa algum inconveniente para esse paciente? Ele vai ter dor? Vai ter algum... Com relação à dor, isso inexiste com o aparelho autoligado. O paciente não sente nenhum tipo de dor. Ele sente, na verdade, os efeitos da movimentação. A pressão da correção dentária, essa não existe. Apenas o efeito da movimentação, uma pequena mobilidadezinha, alguma situação assim que o paciente às vezes se queixa, faz parte da movimentação do dente. Apenas isso ele vai perceber, mais nada. A gente vê um resultado em 4 meses tão diferenciado, fica se perguntando, né, doutor? Como é que pode tão Como rápido, pode, né? É a tecnologia realmente do aparelho autoligado que é diferenciada, né? E possibilita tudo isso. Sem contar a questão visual, que é importante, né? Isso. Com relação à tecnologia, é bom salientar que esse tipo de fio ortodôntico, que aqui está representado, está em branco, ó, esse fio ele é ativado com o próprio calor do corpo da pessoa. Então o calor do teu corpo acaba corrigindo os teus próprios dentes. Não tem necessidade de ter uma ativação do profissional. O profissional não aperta o fio. Não é uma força externa, né? Isso, não é uma força externa. É uma força que o próprio calor do corpo faz essa correção ser lenta e gradual. E aí fica uma correção realmente bem alinhada, os dentes ficam bem bonitos. A gente pode ver esse caso, é um caso parcial, esse caso não está finalizado, é um caso que teve uma correção aqui com 4 meses de tratamento, para a gente poder ter uma ideia de como é que estava o caso antes, tá? Para 4 meses, a gente tem realmente um alinhamento bastante grande, apesar de não estar pronto ainda, já tem um ganho de estética bem grande. Bem significativo. Né? Exato. Aqui temos outro caso, né? Os dentes bem acavalados, né? Ou apinhados. Viu? O doutor já está me copiando. E aqui mostra como é que ele estava também, aproximadamente com 5 meses de tratamento. Eu me surpreendo com o poder de transformação, né? É bastante rápido. Num curto espaço de tempo, como a gente pode melhorar.
né? Às vezes a gente fica empurrando com a barriga, muita gente com medo de dentista, né? Que existe muitas pessoas que têm medo, mas olha o que esse profissional pode fazer por nós. É isso mesmo. Não, o profissional de agora, o dentista de agora não é aquele de antigamente que nem tinha recursos, né, doutor? Eu acho que esse é o grande pulo do gato. Hoje vocês têm toda uma tecnologia à disposição do paciente de vocês, que é empregada e traz esse resultado todo. E a velocidade, as pessoas às vezes me perguntam, se é mais rápido deve causar mais dor. E não é verdade. Por ser uma força que o próprio organismo aplica, o próprio calor do teu organismo aplica sobre os dentes para corrigir, é uma força extremamente biológica, Rose. Não tem uma força excessiva para corrigir. A força excessiva é que causa dor. Nesses casos, a força é tão biológica que o paciente não sente, não percebe que está sendo corrigido os dentes. Ele simplesmente começa a perceber que o dente está numa posição diferente, sem perceber que sem sentir que está sendo corrigido os dentes. Mas é assim que deve ser, né, doutor? É ideal, né? Feliz e com prazer, né? Aqui eu trouxe outro caso, Rose, que é um caso já bem mais grave, em que o dente nasceu por trás, um por trás do outro. Né? Então, sem contar que os outros também não têm espaço para poder se alinharem. Nesse caso não foi feita nenhuma extração de dente. Né? O aparelho autoligado ele evita grande parte, vamos dizer que até a maioria das extrações dentárias. Então a gente consegue resolver um caso grave como esse de uma maneira sem extração de nenhum dente. Aqui está o caso parcialmente corrigido, esse paciente não finalizou o tratamento dele ainda. Eu trouxe para chamar a atenção o quanto é rápida essa correção. Esse paciente aqui já estava em torno de 6 a 7 meses em tratamento. E a gente está abrindo o espaço para poder esse dente chegar na posição dele. Ir para o lugar. Ir para o lugar. Aqui eu vou mostrar como é que ele estava antes, que não tinha espaço para ele entrar aqui no meio. Né? E o próprio aparelho fez o afastamento para poder esse dente vir para a posição. Vamos lá. Agora o próximo passo que ele vai ver nas consultas é a gente trazer esse dente para a posição e deixar toda a arcada inferior bem alinhadinha. Fica realmente bem alinhado. É uma transformação, né? Praticamente um milagre. Imagina para quem receber no final do tratamento o sorriso desejado, né, doutor? O paciente fica bem satisfeito. Aqui tem um outro caso também, né? Um caso bastante grave, que não tem espaço algum para poder se encaixar esse premolar, né? Esse dentinho aqui, ó. E aqui ele deveria ter nascido aqui no meio, Rose, e não teve espaço para ele nascer. E aqui com a instalação do aparelho já dá para perceber um resultado de um alinhamento bastante grande aqui. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Não deixe para depois, não é? Se você tem algum problema dentário ou quer ter um dente mais clarinho, porque aqui é feito o quê, não, doutor? É feito uma avaliação. Aí o doutor a equipe do doutor e o doutor vão dizer o que é necessário fazer, o que é melhor, não é, para o paciente, se é um aparelho autoligado e tudo que é preciso fazer, com certeza vai ser feito com eficácia e com resultados garantidos. É isso mesmo. É importante salientar isso, porque todo paciente que vem aqui no Neuroorto, a gente tem que fazer uma avaliação, a gente faz um exame bem criterioso para ver todas as questões que têm que ser corrigidas a esse paciente. A gente faz toda uma parte de saúde anterior, a gente verifica como é que está a gengiva, como é que está de cárie, se tem algum problema com o siso e a gente toma alguma providência se é necessário. Alguns pacientes também precisam tratar canal. Sim, vocês veem o todo, não é, doutor? A gente vê toda a parte que precisa para o paciente sair sabendo tudo o que ele precisa fazer para poder chegar nesses resultados, poder ter essa qualidade de alinhamento, essa qualidade de tratamento ortodôntico, para a gente atingir sim uma estética bastante superior e ter um sorriso bem alinhado e bem bonito. Então, muito obrigada pelas dicas de hoje, pelos casos que trouxestes. Semana que vem estamos de volta. Obrigado pelo convite.